Eu tinha muito medo. Em 2020, quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa, que, aliás, ele só postou a parte do áudio, tem a conversa antes, né? Ele fala que ele não vai colocar a conversa inteira, porque senão o vídeo vai ficar comprido, mas, na verdade, vai contradizer o que ele disse. Juliana Oliveira, ex-SBT, que acusa Otávio Mesquita de estupro, afirmou que mais 2 mulheres entraram em contato com ela, alegando terem sofrido assédio do apresentador. Agora a coisa complicou, pois acaba de ser instaurado inquérito policial contra Otávio Mesquita para apurar suspeita de crime sexual contra Juliana. Assista esse vídeo inteiro, pois você vai saber de absolutamente tudo o que eu apurei. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde um apresentador famoso é acusado de crime grave contra uma assistente de palco. A ex-assistente de palco de Danilo Gentili, Juliana Oliveira, acaba de depor quarta-feira, dia 23 de abril de 2024, na Delegacia de Polícia de Osasco. E ela foi depor sobre a denúncia que ela fez de estupro contra Otávio Mesquita. A humorista acusa o apresentador de tê-la violentado durante a gravação do programa De Noite no SBT, no dia 25 de abril de 2016. Mas a parte que mais chamou a atenção do depoimento dela foi quando ela teria dito que foi procurada por 2 mulheres que sofreram violência sexual de Otávio Mesquita. Calma que mais na frente deste roteiro eu vou entrar nesse assunto. O Ministério Público de Osasco acolheu a denúncia feita pelos advogados de Juliana Oliveira e eles fizeram essa denúncia no dia 2 de abril de 2025. E eles solicitaram a abertura de um inquérito policial para apurar o caso, citando a necessidade de maior investigação quanto à prática de eventual infração contra a dignidade sexual. O delegado de Osasco atendeu o pedido da promotoria local e imediatamente instaurou um inquérito contra o apresentador Otávio Mesquita. Segundo a defesa da humorista, ela foi alvo de atos libidinosos sem consentimento. Na visão do advogado da vítima, Otávio Mesquita teria praticado atos libidinosos com emprego de força física contra ela, diante de mais de uma centena de pessoas no estúdio e com ampla repercussão nas redes sociais. A denúncia aponta que durante uma gravação do programa, Otávio desceu do palco de ponta cabeça e estava fantasiado, momento em que ele teria tocado em partes íntimas de Juliana, que o auxiliava no programa. A assistente de palco teria reagido com tapas e chutes. A defesa de Juliana alegou que ela demonstrou contrariedade com palavras e gestos, tentando se desprender diversas vezes. O repórter Neco conseguiu com exclusividade falar com Juliana na porta do Distrito Policial em Osasco. O repórter Neco perguntou para Juliana se ele acreditava ter sido demitida por causa da repercussão do caso envolvendo Otávio Mesquita. Olha, parece, porque esse fato não foi concluído, o compliance não concluiu. Eles me falaram que seria questão de meses, que a última etapa seria com a Dani Beirute e essa etapa nunca aconteceu. O repórter Neco fez uma pergunta muito pertinente. Ele indagou se o vídeo em que ela aparece apertando as nádegas de Danilo Gentili era normal. Olha, tinha bastante brincadeira no camarim e assim, eu postava e ele compartilhava. Então, assim, se fosse algo que tivesse ferido ele, eu acho que ele teria chamado a minha atenção. Foi perguntado ainda para Juliana, na frente da delegacia, se o vídeo que o Danilo publicou complicaria a denúncia que ela fez contra Otávio Mesquita. Na verdade, essa eu prefiro que o doutor responda. Pode ser, doutor? Na verdade, com essa história de querer dizer que cenas ensaiadas, havidas 1, 2 anos antes, poderiam autorizar o agressor a estuprá-la, é uma tese estapafúrdia. Não há nenhuma relação processual entre uma coisa e outra. Cena ensaiada é cena ensaiada. Estupro é outra história. Danilo alega que após ouvir a reclamação de Juliana, em dezembro de 2020, deu todo o apoio a ela. Vem comigo e eu vou denunciar ele na polícia. Eu vou mostrar o áudio. Ela diz, não quero que denuncie na polícia. Eu falo, então eu vou levar no compliance do SBT e nós vamos denunciar ele no RH do SBT. Porque ela me diz,
não quero que denuncie no SBT. Então eu falo, então eu vou colocar o meu advogado à sua disposição. Você vai conversar com ele. E seja lá o que você quiser fazer, eu vou te dar suporte financeiro, jurídico, de apoio, porque nós somos uma equipe aqui. E se você se sentiu lesada, eu estou com você. Ela diz, eu não quero nada. Ela diz, eu não quero nada dele, eu só quero que ele não vá mais lá. Vocês vão ver isso nas conversas que eu vou mostrar. Depois disso, eu proibi o Otávio Mesquita de vez de ir ao programa. Proibi ele de ir pro programa. Inclusive, arrumei briga com ele. Blindei a Juliana, porque eu assumi toda a bronca. O Otávio Mesquita faz comigo o que ele tá dizendo que a Juliana fez com ele, que ele fica, a Juliana foi na mídia me difamar, a Juliana foi na mídia tentar fazer com que eu pareça uma má pessoa. O Otávio Mesquita fez isso comigo, porque ele me desrespeitou. Eu cheguei pro Otávio Mesquita e falei assim, cara, não quero mais ser no meu programa, é só você manter distância e vai estar tudo certo. Ele me desrespeitou um dia, a Iris foi lá e ele desrespeitou o meu pedido para ele não entrar no bastidor do programa e foi até o camarim da Iris. Quando eu falei, sai daqui, você tá me desrespeitando, por favor, não venha, ele foi me caguetar pra Iris, achando que o SBT ia me punir, porque eu não tô querendo ele lá. Foi pra imprensa falar mal de mim, pra me pichar de vilão, foi pro Roda Viva falar mal de mim, mas hoje vocês estão sabendo o que acontece. Eu proibi o Otávio Mesquita de entrar lá por causa da Juliana. E eu nunca expus a Juliana para que ele não fosse lá encher o saco da Juliana. Eu matei no peito e falei, sabe por quê? Aí você vai falar, não, mas tinha que ter denunciado. Mas tinha que ter o quê? Vocês vão ouvir o áudio que eu vou passar. Eu queria ter ido na polícia, a Juliana não quis, não deixou. Eu queria ter denunciado no SBT, a Juliana não deixou. O que ela disse é, eu não quero mais ele lá. Eu falei, então é isso que eu vou, se é isso que você quer, é isso que eu vou fazer. E eu proibi a entrada do Otávio Mesquita lá, matei no peito e coloquei tudo nas minhas costas. O Otávio Mesquita não entra mais aqui. Por que não? Porque eu não quero. É por causa da Juliana. Eu já achava o Otávio Mesquita um mala, só que eu ainda recebia ele no programa. Eu mantinha a política da boa vizinhança. Mas quando a Juliana não quis, eu matei no peito e falei. Veja o que Juliana respondeu na frente da delegacia em Osasco. Porque eu tinha medo. Eu tinha muito medo. Em 2020, quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa, que, aliás, ele só postou a parte do áudio, tem a conversa antes, né? Ele fala que ele não vai colocar a conversa inteira, porque senão o vídeo vai ficar comprido, mas, na verdade, vai contradizer o que ele diz. Eu tinha medo. Em 2020, quando eu me liguei no que aconteceu, foi me oferecido denunciar e eu não quis por medo. Em 2024, eu vi que a liderança da firma era uma mulher, e talvez isso tenha me motivado um pouco para expor, só que daí nada foi feito. O advogado de Juliana fala dos próximos passos referente ao inquérito aberto contra o apresentador Otávio Mesquita. O delegado tem 30 dias para concluir esse inquérito. Nós iremos aqui indicar, do nosso ponto de vista, algumas provas que podem corroborar, provas que apareceram após a denúncia que foi feita ao Ministério Público. Está evidente que o Ministério Público está entendendo que o caso é um caso que tem provas robustas. Esse é o meu entendimento, as provas são robustas. A condenação, a pena pode chegar a 10 anos de prisão. Foi perguntado ainda para Juliana se alguém havia procurado ela depois da repercussão desse caso na mídia. Alguém? Defina quem? SBT? SBT. E alguém do Otávio Mesquita? Não, absolutamente não. Juliana insiste que não foi nada ensaiado com Otávio Mesquita. Nada. E uma coisa que pega, porque ele já começa me apalpando, eu tiro a mão dele, só que na minha cabeça, bom, ele tá de ponta cabeça, beleza, talvez não viu, só que quando ele ficou em pé foi pior ainda, foi muito pior. Juliana iniciou o depoimento na delegacia por volta das 15h40 e encerrou por volta das 17h50, acompanhada do seu advogado, Dr. Édio Silva. Juliana reafirmou sua versão dos fatos, baseando-se também nas imagens da gravação do programa de noite. Você vai ver agora o que pensa o vocalista Roger do Traje a Rigor, que trabalha no programa de noite com o Danilo Gentili no SBT.
ele deu uma entrevista e falou sobre o que ele pensa das acusações feitas pela sua ex-companheira de programa, Juliana Oliveira. Na época eu nem soube e tal. Falaram na orelha dela. Ela realmente se incomodou na época. Se incomodou e teve o respaldo lá do pessoal e tal. Não sei se foi desespero, o que foi, sabe? Algum advogado foi na orelha dela, vamos fazer, não sei o quê. Porque isso no meio artístico, isso queima geral, né, meu? Ficou muito feio. Como que vai ser? Eu acho até que ela pode eventualmente ganhar o processo. Só. De resto, ela perde tudo, né? Otávio Mesquita classificou a acusação como um verdadeiro absurdo. A distância entre o que aconteceu no palco e o estupro é gigantesca mesmo, é absurdo isso. Ele se diz surpreso com a acusação, afirmando que o episódio ocorreu em 2016. Com uma acusação de estupro, gente, olha que loucura isso. Eu demorei para entender tudo do que se tratava. No fim, percebi que esta acusação era sobre uma brincadeira na abertura do programa do Danilo Gentili, que foi tudo combinado ali de uma maneira informal, onde eu participei, aliás, como convidado, né, em 2016. Olha isso. Otávio Mesquita também sugeriu que Juliana o denunciou por ter sido demitida do SBT, acusando-a de buscar atenção e afirmando que pedirá indenização à comediante e, vou te dizer já, ele já entrou com esse pedido de indenização e ele quer R$70 mil. Juliana rebate. Ele nunca mais foi dar entrevista, mas não quer dizer que ele não invadia o De Noite. Quando estava rolando a gravação do De Noite e ele estava no SBT, ele ia lá, invadia para gravar bastidor, sei lá para onde, para o programa dele, para a rede social, eu não sei. Mas muitas vezes esse cara invadia o programa e aí a produção fazia o quê? Me escondia no banheiro. Eu era trancada no banheiro até ele sair. Isso não aconteceu 1, 2, 3 vezes, não aconteceu 10 vezes, aconteceu muito mais. Otávio Mesquita invadiu o De Noite e eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu, como se a culpada fosse eu, como se a criminosa fosse eu, entende? E eu fiquei assim por muitos anos, sendo trancada no banheiro. Mas deixa eu te contar o fato mais importante do depoimento de Juliana ao delegado de polícia que está apurando os fatos por ela denunciado. Vamos lá. A humorista Juliana Oliveira revelou informações chocantes sobre o caso Otávio Mesquita. Em seu depoimento na delegacia, ela afirma que mais 2 mulheres entraram em contato com ela, alegando terem sofrido assédio sexual do apresentador Otávio Mesquita. O advogado de Juliana, o Dr. Edio Silva, disse que outras mulheres procuraram ele após ir à tona toda a denúncia que ele fez. Abre aspas, disse o advogado. Em 2 casos, os relatos nos pareceram muito consistentes e informamos o delegado. Em ambos, o modus operandi é bastante similar ao que ocorreu com a Juliana Oliveira. Agora, o que não ficou claro é se Juliana passou o nome dessas 2 outras vítimas de Otávio Mesquita para o delegado de polícia do caso lá da delegacia de Osasco. Bom, se essas mulheres forem localizadas e fizerem algum tipo de acusação contra Otávio Mesquita em razão de possível crime sexual, o delegado de polícia será obrigado a instaurar outros 2 inquéritos para apurar essas eventuais outras 2 denúncias. Mas, de qualquer forma, ninguém ainda sabe se essas 2 outras vítimas de Otávio Mesquita existem e, se existirem, se vão desejar levar os casos para frente na polícia. Já o advogado do apresentador Otávio Mesquita, o Dr. Roberto Campanella, declarou que a defesa não tem ciência de qualquer nova manifestação formal envolvendo outras pessoas ou relatos contra o seu cliente. O advogado do Otávio Mesquita deu a seguinte explicação, abre aspas, vale destacar que a abertura do inquérito não significa a formalização de uma denúncia, mas sim o início da investigação dos fatos.
Ao final dessa etapa, após ouvidas todas as partes, caberá ao Ministério Público decidir se há base legal para prosseguir com o caso. Por meio de nota, o SBT disse que tomou todas as providências que lhe competia, abre aspas. A propósito do episódio envolvendo a senhora Juliana Oliveira e o apresentador Otávio Mesquita, o SBT vem esclarecer que tomou a tempo todas as providências que lhe competia por meio do seu Departamento de Governança Corporativa. E para tornar o caso ainda mais rumoroso, a comediante Juliana postou vídeo dizendo que não recebeu apoio de Danilo Gentili. Eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada? Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê para você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Bem, eu acabei de mostrar para você que o inquérito policial contra Otávio Mesquita acaba de começar e Juliana já foi ouvida. O delegado que apura o crime deverá ouvir nas próximas semanas todo o elenco do programa de noite do SBT, inclusive Danilo Gentili e o diretor do programa. O advogado de Juliana arrolou ainda outras testemunhas que também deverão ser ouvidas no inquérito policial. Por último, Otávio Mesquita será chamado para dar suas explicações e fazer a sua defesa. Então, logo essas pessoas forem ouvidas, eu estarei atualizando tudo para você aqui no canal Na Cena do Crime. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Vamos lá! Você acha que esse caso vai acabar em pizza ou Otávio Mesquita pode ser condenado? Estou aguardando os seus comentários. Combinado? Olha, estou respondendo todo mundo. Chegou a hora, deixa eu te pedir um grande favor para que a gente possa trazer ainda mais vídeos aqui no nosso canal. Inscreva-se, é de graça, não paga nada. Aproveite e ative o sininho de notificação, dá um like e compartilhe as nossas histórias policiais da vida real com todas as pessoas que você conhece e que gosta de consumir True Crimes no YouTube. Já tô te esperando no próximo vídeo.